Olá, caríssimos estudantes, tudo bem com vocês? Bom, vou fazer uma aula rápida aqui para poder mexer com o programa SketchUp Online e modelar uma residência, tá? Um pseudo-residência, tipo esta aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é nessa tela, vir em criar novo aqui na seta ao lado e pedir para você decimar os centímetros. Feito isso, já vai abrir a tela aqui, né? Bom, você vai criar cada partir dos processos construtivos: fundação, parede, paredes internas, laje, fechamento do telhado e telhado. Tá? Nós vamos usar as ferramentas de informação de identidade do modelo, né? Criar materiais warehouse, se vocês quiserem também trazer porta e janela para dentro, mas não vou entrar nesse mérito. Colocar cor nos materiais e etiquetas, tá bom? Primeira coisa, vou começar a fazer a edificação. Eu faço uma edificação de 7 metros por 6 metros. Então, aqui embaixo está digitando, né? 700 por 600. Tem centímetros, lembrem disso. Fundação, vou pensar aqui se fosse um radier. Então, isso tem uma espessura de pelo menos 25 centímetros. Criei a fundação de edificação. O que eu faço? Seleciono através da ferramenta de seleção toda a superfície criada, o volume criado e crio um grupo. Esse processo é que tem que ser feito para todo modelo de elemento que você faz dentro do Sketch, não cria problema. Estou pegando a ferramenta de puxar a tela, né, o PAN, só para ajustar aqui na posição. Vou de novo na ferramenta de selecionar. Aqui, nesse ponto, eu já posso vir aqui em criar etiquetas. Isso é uma fundação. Então, vou clicar nesse ícone, clicar aqui os controles dessa função de etiquetas, visualizar, né? Eu vou clicar aqui em criar uma nova etiqueta e vou nomear como fundação. Criei, tá? Se eu vier nesse olho aqui, com esse objeto aqui dentro, eu consigo escondê-lo. Como é que eu passo esse objeto para dentro dessa etiqueta? Vou clicar no objeto, vou lá em informação da entidade. Aqui está me dando as características desse objeto, vou clicar fora da etiqueta. Não tem nada selecionado, então não me dá a informação. Cliquei, ele me seleciona. Eu vou colocar na função de etiquetas a etiqueta que eu quero para ele, que é a fundação. E vou dar para esse elemento uma cor, só para ficar fácil de visualização no projeto, saber que isso aqui está dentro da etiqueta correta. Vou dar uma cor rosada aqui, tá bom? Vou fechar e vou voltar a fechar aqui também. Agora eu vou modelar as paredes. Diversas formas de modelar. Pode ser com lápis, clicando, fazendo. Né? Pode ser com retângulo, criando já o retângulo. Lembrando que paredes externas de uma edificação deve ter, por norma, o isolamento térmico e acústico necessário. Com alvenaria comum, isso não consegue com menos de 23 centímetros. Alvenaria comum o que é? Tijolo, cerâmico, reboco, embolso, pintura ou revestimento, seja do que for. Então, vou fazer no sentido um retângulo. Fiz aqui e vou digitar cá embaixo o valor. O que é? 7, que é em x, e y, 20. 7,20. Tá vendo que apareceu uma sombra aqui? Quer dizer que eu fiz a superfície. Ou no puxa e empurra. E aqui eu clico, passo o mouse em cima, né? Ele fica marcado. Clico e determino o sentido que eu quero fazer a extrusão desse elemento e a altura que eu quero. Vou fazer com o pé direito de 2,60. Tá? Pode ser 2,80, 3. Né? Mas que isso já é um pouco desperdício de material. Da mesma forma, criei esse volume que é uma parede, vou selecioná-la, pode ser com 3 cliques, né? Seleção de volume, 1 clique superfície, 2 cliques superfície e linhas, 3 cliques volume, crio grupo, criei grupo. O que eu tenho que fazer? Criar etiqueta para isso. Mas vou terminar de fazer as paredes e depois eu coloco aqui na etiqueta. Vou fazer a outra parede aqui de outra forma. Vou fazer agora usando o lápis. Você que tem 7, então eu posso nem clicar, aqui automaticamente ele pega o último ponto lá, 7, quero a parede aqui com 20, eu digito 20, dou Enter, quero para cá, ele já pega o final dessa linha, clico,
E clico aqui de novo e vai me fechar a superfície. Vai aparecer um pano branco aqui em cima. Criou a superfície. Vou de novo fazer o quê? A extrusão da parede, a altura dela. Posso clicar e digitar um valor aqui, ou posso vir pegar por referência, que é mais rápido. Cliquei. Vou de novo fazer grupo. Posso selecionar com 3 cliques e posso vir selecionar com a janela, abrindo uma janela. Cliquei na tela e abri um retângulo. Esse retângulo está com linha contínua. Ele seleciona somente o que está aqui dentro desse retângulo. Se eu faço para o lado de cá, é a linha pontilhada, seleciono tudo que toca. Selecionou lá, ó. Tocou na parede que selecionou. Se eu vier aqui fazer assim, nesse sentido, ou seja, do alto ou de baixo, mas não importa que é da esquerda para a direita, somente vai selecionar a parede, porque somente ela estava dentro do retângulo. Vou clicar com o direito do mouse e criar grupo. Ok? Bom, aqui eu posso criar também de outra forma. Posso criar por esse lado aqui. Eu já tenho altura, já tenho comprimento. Então é mais fácil eu vir cá, fazer assim ou fazer aqui no piso. Só uma nova forma de fazer, retângulo. Cliquei. Fiz nesse sentido. Então tem, repare cá embaixo a informação que me dá. Menor é 40, no sentido 2,60. Então eu vou digitar 20,260. Me fez. Vou em ferramenta de puxa e empurra, clico, né? E trago com referência aqui, ou pode ser ali, ou pode ser qualquer ponto dessa parede, desde que pegue aquele ponto ali. 3 cliques, direito do mouse, criei grupo. Posso também fazer por cópia. Vim, copiei, está selecionado o objeto, vou voltar no início, selecionei o objeto, vim em mover. O que eu preciso trazer é esse ponto para cá. Então, eu tenho que pegar esse ponto. Se eu pego de cá, sai na posição errada aqui. Então, pego nesse ponto, movo, aperto o CTRL no teclado, me copia e levo para cá. Pronto, fiz lá, beleza? Bom, vou dar uma pausa aqui agora, retomando o que nós estávamos aqui. É isso? O que eu vou fazer? Eu vou criar agora a etiqueta de paredes externas. Etiqueta, nova etiqueta, criar etiqueta, paredes externas. Cliquei. Vou selecionar, já tem uma selecionada. Se eu aperto o Shift ou Ctrl, me aparece aqui, apertei o Shift, me aparece acrescentar ou tirar elemento. Se eu clicar aqui, eu tiro esse elemento. Se ele não está selecionado, eu acrescento, então eu posso acrescentar. E o Ctrl só acrescenta. Então, tanto faz apertar um ou outro, depende do que você quer. Se eu quero desmarcar, Shift. Se eu quero só acrescentar, Ctrl. Selecionei, informação da entidade, levo para a etiqueta que eu quero, paredes. Coloco uma cor para ficar fácil a identificação. Vou colocar marrom. Essa cor é só para identificar aqui, né? Você pode colocar textura depois, se você quiser, elementos também. Mas aí tem que você colocar sobre ele, né? Aquela que nós já estudamos, de colocar etiquetas nos elementos lá, textura nos elementos, tá bom? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Parede interna. A parede externa de uma edificação sempre é mais fina do que a externa. Se a externa é 20, ou 25, ou 23, a interna pode ser de 14, 15, 18. Vai depender do material que você vai usar para construir. Então, vou fazer aqui internamente. Vou fazer externamente aqui uma parede só para poder começar a editar ela. Vou fazer ela de 3 metros com a espessura de 15, de 14 centímetros. 14. Cá embaixo vocês vão ver o valor, ó. 314,14. Fiz. Qual que é a altura? Aqui eu tenho que dar a altura dela de 260. Digitei no teclado. Crio o grupo. 3 cliques para criar o grupo. Como aqui está indicando, tá vendo? Já está me pedindo que eu faça. Então já vou colocar o material aqui para adiantar minha vida. Coloquei amarelo. Depois eu ponho na etiqueta, que eu não criei etiqueta ainda. Repara que ela está criada no nível do solo, mais baixa que aqui. Então vou pegar essa parede agora e vou movê-la para dentro da minha edificação. Cliquei no ponto que eu queria, não foi qualquer ponto, né?
Se eu clicar ali, ela vai ficar escondida dentro da parede, então tem que trazer para cá, fazer. Vou fazer um ambiente aqui de 3 metros. Está selecionada, vou mover agora. 3 metros. E vou fazer as demais paredes aqui dentro. Como? Processo que vocês quiserem. Posso vir, rotacionar essa parede. Sentido azul, porque está rotacionando pelo piso, né? Pelo esse eixo aqui, ó. Então, sentido azul. Se eu não conseguir no teclado, eu consigo acertar isso, né? Tá lá, ó. Sentido azul. Clico. Faço o eixo para a rotação, né? O braço de rotação ali era o eixo. Faço o braço de rotação. Clico, encontro. Copio a parede. 90 graus. Sobrou um pedaço ali. Posso editar a parede depois. Vou agora fazer uma nova cópia dessa parede. Daqui para cá. Vou copiar para poder dividir isso aqui em banheiro e cozinha. 1,80 m. Digitei no teclado. Né? Vou pegar essa parede e estender ela para cá agora. Edito o grupo. Entro dentro do grupo e vou editar o grupo. Clicando, estendendo. Ó, trouxe na face aqui, né? Na aresta da parede. Então ele para na aresta da parede. Vou consertar do outro lado. Peguei e levei na aresta da parede. Então tá, 2/4. Falta uma parede aqui e uma parede aqui para dividir. 2/4, cozinha, banheiro, cozinha e sala. Vou fechar o grupo, como é que eu faço? Direito do mouse em cima, né, do grupo aberto, ou vem na ferramenta seleção e dou um clique fora. Vou pegar essa parede agora e copiar ela para cá. Vou fechar o quê? Ctrl, a minha cozinha. Fechei minha cozinha. Vou pegar ela aqui agora, copiar de novo, colocar ela alinhada ali, ó. Linha ali, agora eu vou mover ela para cá quanto? 1,10 m. Para poder passar uma porta aqui e ter o banheiro. Então tem banheiro, sala, quarto. Podem fazer do jeito que vocês acharem melhor a divisão interna da casa de vocês. Né? Aqui é só um exemplo, mas desde que vocês façam corretamente. Estou ajustando as paredes. Abri o grupo, fui lá, ajustei a parede. Na posição que eu quero, até o limite dela. Fui lá, ajustei a parede. Até o limite dela, que eu quero. Ponto. Paredes feitas, agora eu tenho que abrir portas, né? Porta de quarto, porta de banheiro, passagem de cozinha, ou seja o que for, e janela para esses ambientes. Vou fazer o processo de um, o resto é repetição. Então vocês vão só repetir o processo para poder abrir os outros. Vou abrir uma porta aqui. Vou pegar pelo lado interno, que a gente tem aqui a distância de 10 centímetros, a largura da porta. Onde que eu vou? A ferramenta de trena. Trena. Ela vai me dar linhas paralelas. Lembre que até um ponto lá em cima tem que estar com esse quadrado aqui falando. Ó. Então é 10 centímetros. 80 centímetros. A altura da porta, do vão de passagem da porta, né? Sentido azul, senão não vai dar certo. Estava indo lá para trás. Seta azul. 2,10 m, a gente tem teclado. Marquei o vão. O que eu faço? Abro o grupo e desenho isso aqui. Mais rápido com retângulo. Clico. Clico. Desenhei. Vou na ferramenta de seleção para saber, olha, separei as superfícies. O que eu tenho que fazer agora? Puxa, empurra e abro o buraco da porta. Beleza? Vou parar o vídeo e vou fazer o restante. Concluí aqui a abertura das portas. Essas linhas que a gente usa para poder criar me incomodam muito. A gente apaga elas. Então vou lá na borracha e vou apagar. Aí fica mais limpo. Agora eu vou abrir janela. Vou abrir uma janela no meio desse vão desse quarto, no meio desse vão desse quarto do lado de cá. Então tem uma janela aqui, outra aqui. Uma para o banheiro, outra para a cozinha. O processo é o mesmo, é uma porta de entrada na casa. Né? Então, como é que eu abro aqui? Trena. Vou pegar como referência uma linha vertical. Então, vou pegar na aresta desse ponto. Quero abrir no meio que desse vão. Então, se eu tenho que trazer ali, a linha está sendo feita nessa parede amarela. Eu quero que seja feito nessa parede marrom. Seguro o shift do teclado, olha. Aí agora eu vou lá e pego o meio da parede. Peguei. Uma janela de 1,50 m. Então, 75 para um lado, 75 para o outro.
com o peitoril, a partir da laje, do piso, né, de 80 centímetros, sentindo o azul, 80 centímetros. 80 para 2,10 dá quanto? Faltam 1,30 m. Então, vou alinhar com as paredes ali, ó, vai ficar da mesma altura. Posso digitar aqui o valor ou a mesma coisa. Está no sentido azul? Segura o Shift. Pega aquele ponto de referência lá, ó, a altura daquela porta, ou daquela, vai dar a mesma coisa. Ok. Aqui eu tenho alinhado com as portas. O que eu faço? Abro o grupo, desenho lá dentro. A posição e a dimensão tem parâmetros específicos para isso que a legislação irá pedir, tá? Mas não é o foco dessa aula. Mas vocês podem depois verificar para cada área de ambiente, tipo de ambiente, você vai ter um tamanho mínimo, uma área mínima de janela. Depois vocês podem dar uma pesquisada na legislação de Varginha ou da cidade onde vocês irem para poder ver isso. Processo para as outras janelas, a mesma coisa. Então aqui eu vou pegar o meio de qual? Desta parede aqui, ou desta parede aqui. Não sei, vou depender. Então eu vou parar o vídeo de novo e vou abrir, porque é só repetição. Vou mostrar aqui para vocês, parei nessa aqui, né? Vou pegar a altura que eu já tenho lá, e a altura do peitoril, a altura da janela. Clico, Shift, fui lá e peguei a altura. Cliquei nessa linha de novo, Shift para segurar o sentido, peguei a altura. Olha o vão marcado aqui. Abro o grupo e faço o vão da janela. Abriu. Ok? A janela da cozinha, fiz ela pensando diferente. Deixei aqui 70, porque pode vir um armário por dentro da cozinha e vir aqui. A pia fica centralizada aqui. E a altura dela é 1,20 m, acima da bancada, pelo menos uma altura boa para ter um rodapé e não cair água para lá de cá. E você conseguir acessar a janela. Mesma coisa, abro o grupo, desenho e abro o vão da janela. Né? E a porta de entrada, vou fazer ela para o lado de dentro, porque ela tem que ter um espaço aqui, né? Posso até deixar um espacinho maior para ter um balcão, para ter a televisão do lado de cá. Então vou fazer assim, ó. Vou deixar aqui 60 centímetros e uma porta de 80 centímetros de entrada. E a altura da porta fazer um pouco mais alta para ficar mais bonita a entrada da casa, com 2,30 m. Abro o grupo, desenho e abro o vão. De novo, essas linhas me incomodam, borracha, e eu apago. Ok? Bom, com 18 minutos de vídeo, agora eu tenho que fazer o quê? Fazer a laje, que é uma coberta concreto que vem aqui em cima, não é isso? E fazer o telhado. Então, laje é um retângulo, né? É um retângulo. Eu posso fazer aqui no piso, eu posso fazer direto aqui em cima. Como é um retângulo, ele precisa de dois vértices opostos, né? Cliquei aqui e fui no outro vértice. E dou a altura. Uma laje de cobertura vai ser por volta de 15 centímetros. Mesma coisa. Opa. Selecionei, 3 cliques, criei grupo. Não estou criando etiqueta ainda. Depois eu posso vir criar as etiquetas. Né? Vou dar uma cor para poder já me diferenciar. Eu saber que eu estou fazendo a coisa certa. Então, essa cor aqui. Ok? Vou fazer o telhado. Lembra que tem um fechamento de alvenaria aqui que fecha o telhado, né? Mas eu vou fazer o telhado primeiro que eu já pego a altura dele. Vou vir na ferramenta de retângulo, porque o telhado me cobre a casa inteira. E com beiral lateral. Como é que eu faço? Vou criar uma borda aqui, ou seja, criar uma repetição, uma linha paralela, um offset, é o nome que se dá. Está na ferramenta aqui, ó, de equidistância. Quero um beiral, vou lá na aresta, clico e digo o sentido que eu quero, um beiral de 80 centímetros. 80 me cobre as paredes para insolação, me cobre as paredes também para intempéries, chuva. Eu tenho que apagar essa linha. Se eu apagar aqui, eu vou apagar a minha laje. Então já fiz trem errado. Mas não, ainda dá tempo de consertar. Vou lá na etiqueta, vou criar laje. Criei.
Vou pegar esse elemento aqui agora, selecionei ele e vou colocar na etiqueta de laje. E vou lá na minha ferramenta de etiquetas e vou ocultar, deixar de ver a laje. Ficou só as linhas que eu fiz sobre a laje para poder criar o paralelo, criar esse pano maior. Vou apagar essas linhas. Apaguei. Isso. Quero que meu telhado seja nesse sentido assim. Tá bom? Como é que eu faço? Então, primeiro, telhado de duas águas, com vão central. Poderia fazer com vão lateral, podia fazer de qualquer forma. Vou fazer com vão central, né? Cumieira do telhado. Tá aqui. Desenhei a cumieira dele. Eu tenho que saber qual que é esse tamanho aqui para dar uma inclinação para a telha que eu vou usar. Vou usar a telha plana. Telha plana é um tipo de telha cerâmica, cuja inclinação dela é pedida por volta de 22%. Eu tenho que saber o comprimento que ela vai estar cobrindo, né, no sentido da água dela. Tem 4,30 m. 4,30 m, então 4,30 m vezes 22%. 4,30 m vezes 0,22, 22%, 22%. Vai me dar 94, vou botar 95 centímetros, ou seja, vou pegar então o quê? Essa linha, vou selecionar ela, vou na ferramenta de mover e vou subir ela no sentido azul. Cuidado, senão você pode levar no sentido, qualquer outro sentido, ela vai. Eu quero no sentido azul. Como é que eu fixo isso? Seta do teclado, né? Ó, sentido azul. A seta para cima. 95 centímetros. Tá aqui meu telhado. Aqui, esse vão aqui, que a gente dá o nome de empena do telhado. Então, eu vou criar agora a empena do telhado aqui. Tá bom? Como é que eu faço? Vou esconder o telhado primeiro. Depois eu volto ao telhado. Mas primeiro eu vou fazer aqui, ó. Já vou criar grupo do telhado. Lembrando sempre disso. Crio grupo, né? Vou criar a etiqueta de uma vez. Telhado. E já vou colocar isso na etiqueta de telhado. Telhado. Tá aqui para baixo. Vou colocar uma cor que me lembre telhado. Eu não tenho aqui, mas vou colocar essa laranja aqui. Vai aparecer um telhado. Vou ocultar o telhado e vou soltar a laje. Por quê? Sobre a laje a gente desenha essas paredes que fazem o fechamento do telhado, que a gente dá o nome de empena. Vou criar então aqui a empena. Minha etiqueta. Posso vir desenhar parede por parede com lápis, fazer retângulo de parede por parede. Mas como isso é um conjunto único de parede, que provavelmente não vou precisar ocultar para poder trabalhar o desenho de uma forma melhor, eu vou fazer com retângulo. Retângulo, aresta, aresta extrema, né, opostas uma da outra. Vou na ferramenta de equidistância. E essa parede pode ser uma parede mais fina, pode ser uma parede de 15, feito foi interna, nós fizemos de 14, então vou fazer de 14. De ter 14, fiz. Ficou essa coisa atrapalhada aqui, né? Aqui eu tenho a superfície interna e uma superfície externa, que é as paredes, tá vendo? Essa aqui interna não me interessa, eu vou apagar. Vou na ferramenta de puxa e empurra, seleciono e subo para além do meu telhado, porque eu vou cortar isso. Cliquei, ferramenta, 3 cliques, criei, grupo, vou colocar na etiqueta correta. Depois de grupo que a gente põe na etiqueta. Lembrem disso. E vou colocar uma cor também para poder me diferenciar. Vou colocar verde. Lembra que isso aqui é só para diferenciação, tá bom? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Soltar o meu telhado. Tudo que está para além do meu telhado eu tenho que cortar, ok? Tem dois jeitos. Como esse aqui não está com superfície, se eu fizesse a interseção desse com esse, me cria uma linha aqui e eu consigo cortar rápido. Se eu já tivesse com volume, ia dar mais trabalho, né? Foi o que eu mostrei em aula para vocês. Então aqui eu já vou fazer desse jeito que fica mais fácil. Clico, interseção de faces com a seleção. Se eu esconder o meu telhado, vai me dar uma linha. Só que esta linha, ela está fora do meu grupo.
Como que eu jogo ela para dentro? Vou dar 3 cliques seguidos que vai me selecionar todas as linhas, em cima da linha. Selecionou as linhas. Ctrl X de recortar. Abrir. Ctrl C de colar. Deixa eu ver se tem que colar no mesmo lugar. Editar não tem. Então aqui não vou conseguir fazer isso. Mas você tem no programa, você vai em Ctrl C de colar. Você consegue trazer ela na mesma posição. Esse aqui não tem. Então não funcionou. Olha que bom. Então vamos ter que fazer de outro jeito. Vou apagar essas linhas. Selecionei Deidel. Vou desassociar esse elemento. Deixar de ser grupo. Soltar o telhado e fazer a mesma coisa. Ele já está selecionado. Clico com o Ctrl apertado em cima dele. Selecionei. Direito do mouse. Interseção de faces com a seleção. Escondo o telhado. Me fez a linha. Aqui, como estava sem grupo, já separou os elementos. O que eu faço? Eu vou no puxa e empurra. Faço nesse sentido que eu vejo a inclinação. Porque na hora que eu faço aqui, ó, opa, é o de cima que eu quero selecionar. Eu faço aqui, ele já cria uma superfície inclinada aqui, ó, desse elemento aqui, ó. O que eu vou pegar aqui, vou empurrar para lá, já está criando a tampa desse elemento. Leva até lá no final. Leva até no final. Vou até lá. Vou até lá. Vou até lá. Borracha. E apago. Isso aqui. Já criou a empena do telhado. Cria grupo. Que ele não estava em grupo. Agora eu crio o grupo e coloco isto aqui na etiqueta de empena. Solto o telhado e agora eu vou dar volume no meu telhado. Abro o grupo. 14. 14. Fica essa coisa aqui acima. Mas essa coisa é verdade, é igualzinho. Se eu quiser depois fazer um chapéuzinho aqui que dá um nome aqui por cima de cumieira, né? A telha de cumieira a gente faz. É como? Desenho isso aqui, né? Sentido laranja, né? Vem cá e apago. Posso vir aqui fazer assim, ó. Sentido vermelho. Criei meu volume. 3 cliques para selecionar tudo. Subo isso aqui um pouquinho. Sentido azul, né? Sentido azul. Subo isso um pouco. E agora faço isso. Ficou bom não? Outro jeito de fazer é você criar nos volumes como todo aqui em cima, né? Vou deixar sem. Mas vocês podem desenhar e fazer. Bom, se eu for aqui agora, escondo o telhado, escondo empena, escondo laje. Paredes internas eu não criei. Escondo paredes externas, fundação, crio a etiqueta, paredes, parede interna. Ok. Seleciono, vou lá na entidade, coloco parede interna. A cor já estava colocada. Então tem agora o controle do meu desenho, pelas etiquetas. Eu controlo o meu desenho. Né? O último passo aqui é criar a cena. Quero uma cena assim. Vem em cena, cria a cena. Já criou. Quero uma cena sem o telhado mostrando interno. Então tem que apagar isso aqui. Tem que apagar o telhado. Tem que apagar a laje. E mostrar a casa nesse sentido. Crio cena. Já criou outra cena. Bom, e agora eu exporto, né? Venho cá. Exportar. Baixar cena PNG. Baixo a cena. Exportar como PNG. E está finalizado o trabalho. Tá bom? Salva no Drive.
é claro, manda, compacta o arquivo, faz todo o processo normal. Corri o risco aqui de perder o desenho inteiro porque eu não salvei, então salva, né? Vai pedir para poder salvar na nuvem, você vem, clica, salva na nuvem, vai dar um nome aqui, aula virtual residência, salvar, tá bom? Beleza? Bom trabalho para vocês.